igreja. Eu li, dois textos me cruzaram a mente. O primeiro deles, João 1, quando ele diz: Ele é a luz do mundo, que veio ao mundo e ilumina todo homem. E depois, Mateus 5, ele diz: Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Toda vez que você se coloca posicionado e começa a declarar: Santo, 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 porque somente a santidade dele pode iluminar esse mundo. Somente a santidade dele através de você pode iluminar esse mundo. Por isso que nós estamos cantando: Santo é o Cordeiro de Deus. Vocês me ouviram falando com o Anderson ali, ele estava me comunicando e disse: olha, pastor, o Espírito Santo ministra o meu espírito e falou: olha, ele vai fazer de novo. Talvez você perdeu algumas coisas ao longo do ano, mas ele disse: vai fazer de novo. Você acha que não tem mais tempo, mas ele disse: esse ano tem. Você acha que não é para aposentar, para colocar na gaveta, mas ele disse: não, ele vai fazer. Não é só invencionice da cabeça do bispo de você escrever e colocar no papel aquilo que ele está dizendo, porque Deus está falando: olha, ele vai fazer. Provérbios 3,16, ele diz o seguinte: olha, confia ao Senhor os teus planos e eles serão estabelecidos. Agora, para eu confiar, eu preciso planejar. Para eu confiar os planos para ele, para eu entregar o plano para ele, eu preciso ter plano. E tem muita gente querendo entrar esse ano sem plano algum. Planejei ano passado, não deu certo. Não vou fazer plano, vou do improviso. Deus está falando para você: olha, ele vai fazer. Vai ver ele fazer? Você precisa confiar primeiro de que o plano foi ele que deu. Eu não sei se eu mando vocês sentar ou se eu deixo vocês ali, gente. Eu vou falar para a igreja sentar um pouquinho. Pastor, você está falando para eu ficar com dó e botar vocês para sentar, mas fique esperto lá embaixo, porque eu não sei para onde ele vai fazer isso.
estava tudo certo no plano. Deus vira e fala para ele: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer de você, eu vou te dar uma descendente. Deus começou falando para ele o seguinte: o que é que você quer? Eu vou te enriquecer, vou fazer o teu nome grande. Abraão vira para Deus e fala: como é isso? O Senhor já me abençoou, estou abençoado, já sou rico. Plano de Abraão: meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Meu herdeiro é aquele escravo que eu peguei e criei, e ele é quem eu tenho para receber todos os bens que o Senhor me deu. Quero convidar você, fica por aí. Eu falei para vocês ir embora, mas não vem não, fica aí. Gênesis 15. Verso 1 diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e o teu nome será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Nessa noite eu vim dizer para você que a sua herança não é de Eliezer. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Esse ano começou diferente do que aquilo que nós esperávamos. A gente passou por eleição, queria uma coisa, deu outra. Teve alguns crentes que desistiram, ficaram frustrados, chateados, porque o resultado não foi. Porque a esperança estava no meu plano. A esperança da igreja estava no plano de eleger o antigo presidente. Mas Deus disse: eu ainda tenho um plano. A esperança de Abraão era: Eliezer vai ser meu herdeiro. Mas Deus diz para ele: eu sou o teu escudo. Aleluia. Efésios 3:20 nos declara da seguinte maneira: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Então, quando nós estamos declarando de que Ele é a luz do mundo, ou que nós somos a luz do mundo, nós precisamos entender o seguinte: que existe um plano para a luz brilhar. Não sei se você se lembra de Gênesis. Gênesis 1 diz de que terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí Deus, ele olha e fala: haja separação entre águas e terra. Ele diz, o negócio por aqui está meio escuro, porque ele parava na beira do abismo. Então ele vai lá e fala: haja luz. O texto bíblico fala: e ouve-luz. E eu quero enfatizar dentro desse texto, porque, como eu disse aqui em Efésios, fala que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós podemos pensar. Enquanto ainda havia só escuridão, Deus, ele decide dizer: haja. Quando Deus diz haja, não há talvez. Quando Deus diz haja, não há pode ser. Quando Deus diz haja, não há quizás.
vezes nós podemos achar que as declarações proféticas são simplesmente parte da campanha. Em 2023, em 2022, em 2024, a gente acha que é só parte da campanha. Mas é Deus dizendo: haja. O que é que precisa haver aí? Para Abraão, era o filho que ele não tinha. Para Abraão, ele não tinha herdeiro. Aí então Deus diz para ele, e essa é a frase que eu vou dizer para você que está aqui nessa noite, espero que você pegue. Verso 5 ele diz: então conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Está chovendo. Talvez você vai falar: não dá para ver o céu. Mas quando Deus diz haja, é tempo de sair e contar as suas estrelas. Por isso ele falou de que era para você colocar ali qualquer valor no seu sonho e depositar o 1%. Isso é contar estrela. Porque Deus está dizendo: haja. Para Abraão, tudo era contrário. A mulher dele era estéril. Ele já tinha tentado diversas vezes, não tinha funcionado ter filho. Ponto de que ele já estava certo de que a história dele seria prosseguida com Eliezer. Mas Deus disse: haja, haja semente em você. E aqui, irmãos, é preciso nós entendermos quando Deus ele está falando profeticamente, mesmo em meio a aspectos que a gente acha que não é. Quando o bispo estava falando da oferta, ele falou: olha, o dinheiro no bolso ou na conta é dinheiro, mas quando ela vem para o gasofilácio, é semente. Mas não é só semente, é semente plantada. E aquilo que acontece com a semente plantada, Jesus colocou da seguinte maneira: se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele cair na terra e ele morrer, e por morrer aqui significa ele foi plantado, ele foi enterrado, e ali ele passou por um processo em que tudo que é necessário para que possa frutificar comece a quimicamente engendrar-se com o contato com a terra, contato com a água, tudo começa a engendrar-se quimicamente para que possa produzir fruto. E aí ele diz: quando ele cai e morre, dá muito fruto. Pois bem, para você que talvez está olhando e dizendo: eu não sei como é que pode haver. Para você que está olhando e dizendo: pastor, o ano passado eu tentei, eu fiz todos os atos proféticos que o bispo trouxe, eu fiz todos os atos proféticos que cada um dos pastores dos 12 dias vieram aqui e falaram, mas não deu. Lembra aquilo que Deus nos deu aqui ainda no meio da canção? Ele falou: olha, ele ainda vai fazer. Aí você vai pensar: não tem jeito. Abraão achava a mesma coisa. Mas eu ouço o apóstolo João, digo, o apóstolo Pedro, que está dizendo
no capítulo 1, lá do segunda carta de Pedro, no versículo 3, ele diz: porque ele já te deu tudo que é necessário para a vida, para a piedade. Ele já te entregou tudo que precisa para frutificar. Está aí dentro. Tudo que você precisa fazer é dizer: acha. Eu queria estar na MIF em que alguém me ouvisse e acreditasse no que eu digo. Eu estou começando a achar, bispo, que o pessoal da MIF ficou em casa assistindo pela... Olha só. Ele diz, verso 3, 2 Pedro 1, verso 3, ele diz: nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E aí ele cela dizendo: pelo pleno conhecimento. Não dá para você deixar frutificar o que Deus depositou em você se você não buscar conhecimento dele. Por isso que a chave é, em 2023, foi o que a gente declarou. Não dá para você deixar o Espírito Santo de fora daquilo que ele está fazendo. O grande problema, nós como seres humanos, Júnior, é que muitas das vezes nós fazemos os planos, oramos a Deus, e aí a gente vai executar o plano. Eu informo Deus de qual é o plano. Eu não sigo a direção de Deus para o plano. O que precisa já foi plantado em você. Você viu aqui o texto? Olha só como segue o verso 4. Pelas quais nos foram ou nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que eu quero dizer com isso? Porque se eu quero o haja de Deus na minha vida, eu preciso primeiro tomar conhecimento dele, para que eu possa me tornar participante da natureza divina. Glória a Deus. Paulo coloca assim em Romanos 5:17: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão na posteridade. Eles reinarão em 2024. Eles reinarão. Não, o texto diz: eles reinarão em vida. Isso significa que para reinar você precisa estar vivo. Para estar vivo você precisa ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vivifica os nossos corpos mortais. Lá em Romanos 8 ele diz: o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivificará os nossos corpos mortais. Então é preciso, irmãos, entendermos de que conforme ele traz vida, aí eu começo a ouvir ele dizendo: haja. E quando ele diz haja, sabe, ele vai haver, vai acontecer aquilo que ele está dizendo. É tempo, irmãos, de nós entendermos de que é tempo de levantar e começar a contar as estrelas daquilo que ele disse. É tempo de você começar a contar as estrelas daquilo que ele disse. O grande problema é que muitas das vezes a gente vê o tempo nublado e a gente fala: não dá para contar a estrela, porque o tempo está nublado, não dá para ver a estrela.
Aí eu ouço Paulo falando, 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz da seguinte maneira, Rubens. Ele fala assim: porque nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos. Mas eu sei que a promessa estão lá. Então tudo que eu preciso fazer é sair da tenda. Uma outra parte, você precisa sair da tenda. Bispo Mini, sabe, tem gente que eles querem receber a promessa de Deus dentro da tenda. Quer ver a glória de Deus dentro da tenda. Afinal de contas, Deus está em todo lugar. Vai vir. A internet é uma bênção. A gente tem a oportunidade de fazer streaming dos cultos. É excelente. Mas tem muita gente que se acomoda. Tem muita gente. Está chovendo hoje. Eu vou ficar aqui em casa, porque eu vou assistir pela internet. Eu vou ficar aqui em casa, porque o meu cobertor está mal. E eu vou deitar aqui, enquanto eu posso assistir aquilo que Deus está falando lá. Mas eu quero te dizer que se você quer entrar na promessa, é preciso sair da terra. Sai de debaixo do cobertor. Começa a correr onde você precisa para poder ver aquilo que Ele está fazendo. Irmãos, eu sei que é preciso terminar, mas para receber a promessa é preciso ser obediente à ordem de Deus. Sair da tenda. É preciso ter intimidade com Deus. Não dá para contar a estrela dentro da terra. Em outras palavras, não dá para você receber a promessa sentado em casa. Nós entramos na promessa quando nós entendemos. Veja bem, ele diz: já foi dado tudo o que é necessário para a vida e piedade. Lá na igreja, esse mês de janeiro, nós estamos com o texto de 1 Coríntios 2, versos 9 e 10, que diz: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10 é chave para entender isso, porque ele diz: mas Deus. Acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas deixa eu dizer, repetir aqui. Toma cuidado como você usa o seu mais. Paulo colocou: mas Deus. Não dá para saber, não subiu, não se viu, não subiu ao coração do homem, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Você entende por quê? Só vai funcionar 2023 se você tiver com o Espírito. Só vai funcionar entrar nas promessas se você estiver ligado no Espírito.
Nosso tema está sendo viver e andar no Espírito. Lá no Novo Testamento. Para eu ser luz do mundo, eu preciso viver e andar no Espírito. E aí diz que o Espírito é aquele que sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Em outras palavras, aquilo que não se viu, aquilo que não se ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, quer dizer, ninguém conseguiu imaginar, é o que o Espírito revela para você. Você entende que você tem que sair da tenda agora? Porque só depois que Abraão saiu da tenda e ele olhou, e ele contou, ele falou: vai lá, conta as estrelas. Se você conseguir contar, assim será a tua descendência. Vai lá, conta a areia do mar. Se você conseguir contar, assim será a tua descendência. Romanos capítulo 4 diz da seguinte maneira, versículo 17, ele diz: mas Abraão, ele creu contra a esperança. Aquilo que ele esperava, ele não estava vendo. E aquilo que ele estava vendo dizia uma realidade. O texto bíblico diz que ainda que a realidade está dizendo coisas diferentes, creia. Amém. Contra a esperança daquilo que você está vendo e na confiança daquilo que ele está dizendo. Creia contra a esperança daquilo que você está vendo e na confiança daquilo que Deus está dizendo. Porque muitas das vezes nós não entendemos de que Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Ele chama a existência. Então o céu está nublado, Deus é aquele que bota a estrela lá. As estrelas estão. Você não está vendo por causa do tempo. Quando você pega um avião, você sobe e ele vai e atinge a altitude de navegação, ele vai acima das nuvens. E aí você consegue ver o que está acima das nuvens. Não deixe os seus olhos serem limitados por aquilo que a nuvem te mostra. Às vezes a gente quer andar tanto na nuvem que a gente fica bloqueado pela nuvem e não vê o que é que tem por trás da nuvem. Sim, mas pastor, é a nuvem que conduz. A nuvem ia dar adiante, mostrando para eles o caminho. Sim, mas se você ficar de olho parado somente na nuvem, você não vê Deus movendo-se. Eu preciso olhar o Deus que está movendo a nuvem. Paulo ele coloca da seguinte maneira, no próprio capítulo 2 aqui, ele fala: a sabedoria humana, ela não dá para comparar com a sabedoria que o Espírito dá, que Deus dá. Em outro trecho, ele fala o seguinte, ele fala: olha, não dá para você confiar naquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo é corruptível, aquilo que você está vendo, ele não está estabelecido. Mas quando você começa a ver as coisas espirituais da maneira como elas são, você começa a caminhar não por aquilo que está aparente, mas por aquilo que Deus está dizendo. Por isso que quando você confia na direção do Espírito Santo, ele é aquele que vai te conduzir. E para eu poder caminhar para o final, além de eu ser obediente a Deus, eu preciso desenvolver intimidade com Ele. Abraão, para chegar nessa parte de ser obediente, ele precisou construir altar em Siquém. Ele precisou construir altar em Betel. Depois você lê lá Gênesis capítulo 12. Quando ele voltou do Egito, primeira coisa, ele foi para o Egito. Quando ele volta do Egito, ele vai lá e ele constrói um altar para Deus. O que é que você está construindo quando você está voltando?
Você saiu para ver as coisas e aí volta. Você está voltando como o povo de Israel. É tudo aquilo que Deus diz, mas tem gigante. Lembra que eu falei, cuidado com o seu pai? É tudo aquilo que Deus diz, mas tem gigante. É tudo aquilo que Deus diz, mas a terra é tão grande, tão grande. Deus falou que a terra era grande, mas a terra é tão grande que ela engole seu povo. Vamos ficar quietinho no deserto. Tem que ter gente aqui, como Josué e Caleb, que olharam e falaram: é tudo aquilo que Deus disse. Aleluia. Tem gigantes, mas Deus prometeu pra gente e a gente vai subir e vai conquistar. Cuidado com o seu Deus, cuidado com o seu Deus. Aí ele diz: é preciso invocar o nome do Senhor. Talvez você saiu da igreja, desviou-se, voltou, invoca o nome do Senhor. Talvez você ficou frustrado com alguma coisa na sua vida, invoca o nome do Senhor. Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você está aqui hoje à noite, ou até mesmo assistindo aí pela internet, e eu não sei quais são as suas frustrações, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está neste lugar e Ele está dizendo para você: olha, invoca o nome do Senhor. Jeremias 33:3, ele coloca da seguinte maneira: clama a mim que eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas para Ele me anunciar as coisas grandes e ocultas que eu não sei, eu preciso manter relacionamento com Ele, intimidade com o Espírito Santo. Tem que ser a tônica da nossa vida. E próximo passo, para quem crê, responde o verso 6 de Gênesis 15. E diz: Deus disse para ele: sai da tenda e vai contar a estrela. Verso 6 diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Eu preciso crer. A evidência para Abraão era negativa. Ele ainda, Sara ainda estava estéril, ele ainda não tinha filho. Mas o texto bíblico diz: porque Deus disse, ele creu no que o Senhor falou. Então, quando nós queremos adorar a Deus em cada estágio da nossa vida, nós precisamos crer em Deus em todo o estágio da nossa vida. Se as coisas estão bem, eu creio no Senhor. Se as coisas não estão bem, eu creio no Senhor. Se eu estou com saúde, eu creio no Senhor. Se eu estou com enfermo, eu creio no Senhor. Não interessa, porque a minha condição não determina quem Deus é, mas Deus determina a condição na qual eu estou. Por isso que eu preciso crer no Senhor. A fé nos faz acreditar, mesmo quando o impossível é evidente. Romanos 4,18 diz: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número dos descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Ele sabia, a evidência diz: não tem jeito. A ciência diz: não tem como. Mas em quem você vai acreditar? Em Deus. Que a sua situação diz ou que Deus diz? Deus. Você entende por que é importante vir buscar uma palavra de Deus e crer na palavra que Deus dá? Porque às vezes a gente é muito religioso. A gente vem para a igreja porque não quer ficar mal com o bispo. A gente repete o que o pregador diz porque a gente não quer ficar chato. Vai que na filmagem aí mostra eu estou calado, né? Então muitas das vezes a gente não responde de acordo com aquilo, mas quando eu entendo de que
é preciso sacrificar. E aí, quando você segue lendo o texto de Hebreus 15, diz que Deus faz uma aliança em que Ele vem e Ele sacrifica. Ele sacrifica ao Senhor. Ele pega e Deus passa naquele meio daquele sacrifício e Ele revela. Antes precisavam de animais ali Abraão ele sacrificou os pássaros e tudo mais, mas depois Moisés estabeleceu os bois e as ovelhas que precisavam mais agora. Paulo em Romanos 12 diz: oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. No caso de Elias contra o povo de Baal, ele pegou, ele sacrificou, ele cortou os animais, purificou da maneira que era para ser feito e colocou no altar. Deus mandou o fogo. Se eu quero ver Deus mover em 2023, eu preciso, primeiro, ser o sacrifício que vai para o altar. Segundo, eu preciso aguardar o fogo vir, porque o fogo vem em resposta do sacrifício. Quando você vem para essa campanha, é a sua ação de sacrifício a Deus. Quando você vai com a sua oferta, é a sua ação de sacrifício a Deus. E aí Deus, Ele é aquele Deus que responde com fogo. Ele é aquele Deus que vem e traz a resposta. E isso só acontece quando eu tenho fé, porque só quem tem fé no Senhor é capaz de sacrificar a Ele. Só quem tem fé no Senhor sabe que a despeito da minha situação, eu vou sacrificar ao Senhor. Então, se você tem uma promessa, se você está disposto a obedecer mesmo sem ver, se você está disposto a confiar naquele que prometeu, e você desenvolver a intimidade com Ele sendo sacrifício no altar, essa noite Ele quer derramar o fogo sobre o seu altar. Ele quer derramar fogo sobre o seu altar. Eu não sei qual é a sua promessa. Não faço a mínima ideia do que você colocou como plano ou projeto. Mas eu sei que se Deus deu o direcionamento para que isso fosse feito, Ele está pronto a derramar o fogo dele para selar aquilo que Ele diz. Porque o derramar do fogo é o selo de Deus da aliança que Ele fez. Abraão cortou, colocou as partes da, e a coluna de fogo veio e passou entre eles. Presença de Deus. Eu preciso estar disposto a ser o fogo de Deus. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. O que é que você precisa sacrificar nessa noite? Você está pronto para receber o haja de Deus? Começa a fazer essa oração e dizer: olha, para fazer essa próxima fase de 2023, eu preciso de fogo em mim, Deus. Eu preciso de fogo em mim. Vai fazendo
linguagem de Deus.